Que as mulheres estão ocupando mais espaço no mercado de trabalho, isso já é sabido. A novidade é que nas 6 principais regiões metropolitanas do país, de acordo com o IBGE, quase 30% de todas as trabalhadoras são chefes de família. Este percentual cresceu 20,9% nos últimos 4 anos. E novidade maior ainda é que, entre elas, 1/4 vive com o marido ou companheiro. Quer dizer, mesmo casadas, são elas que mandam e sustentam a casa, como a Cida. Ela tem 4 filhos e sofria muito quando vivia com o pai das crianças. Ele bebia, vinha me espancar, né? O dinheiro que ele ganhava, ele gastava na bebida, então eu separei dele mais por esse motivo. Cida deixou o marido no Piauí e veio para São Paulo com as crianças. Hoje tem um novo companheiro que não tem emprego fixo e faz bico quando aparece. Quem mantém a casa e garante o sustento dos filhos é ela, com os R$650 que ganha como diarista em casas de família. O ex-marido não ajuda em nada. Nada, ele não manda R$1 sequer, tudo é eu. E esse companheiro atual também é mais ou menos assim, ele cuida da parte dele e você cuida da sua? Sempre é assim, ele cuida mais a parte dele e eu a minha, sabe? Eu não acho que ele tem a obrigação de assumir o caso dos meus filhos, né? A responsa sempre é minha, porque eu que estou nesse jogo, uma coisa que eu plantei vou colher, né? Para a socióloga Elizabeth Dória Bilac, pesquisadora da Unicamp, o índice de mulheres casadas sustentando a casa é associado às mudanças no mundo do trabalho. A chamada reestruturação produtiva, ao aumento do desemprego, né? Até o censo 2000 nós não tínhamos muitas mulheres chefes com cônjuge. E você vê que hoje, pelos dados do IBGE, 1/4 delas tem cônjuge. E provavelmente eles vão estar desempregados, ou são inativos, ou estão excluídos, digamos, do mercado de trabalho. Ao contrário do que acontecia até os anos 70, elas entram no mercado de trabalho e não saem mais. Antes era comum, mulheres jovens trabalhavam, né? E à medida que os filhos chegavam, elas saíam do mercado. Elas não estão saindo mais. Se você olhar ali também tem muita chefe com mais de 60 anos trabalhando. São pouquíssimas famílias hoje que se sustentam só com o salário do homem, né? A maioria hoje é o padrão de dupla renda, de duplo trabalho. A pesquisa do IBGE mostra também que metade das mulheres chefes de família mora só com os filhos, sem o cônjuge. São trabalhadoras que têm que assumir sozinhas o sustento e o cuidado dos filhos e ainda o trabalho doméstico. Fatores que geram desigualdades no mercado de trabalho. Entre as chefes de família, 29% têm carteira assinada. Entre as mulheres ocupadas em geral, o índice é de 35,4%. Ivanir é mãe solteira, não tem emprego fixo. Fazendo massagens e dando aulas de yoga, consegue uns R$400 por mês para manter a casa e o filho de 6 anos. Tá dando para pagar as contas no fim do mês? Não, tá sempre no vermelho. Eu tenho uma despesa de 250 entre aluguel, conta de luz e água, né? Se você tem uma estabilidade, um emprego assim estável, é mais fácil. Sempre foi chefe da família? Sempre. Felizmente e infelizmente, porque daí você aprende que você tem uma força assim para superar as dificuldades muito maior do que imagina, né? Quer dizer, você deixa de lado um pouco a vaidade, né? Para cuidar da criança, né? Manter a casa, tudo. O pai não pode ajudar, não ajuda. O pai desde quando eu fiquei grávida, ele falou assim: é seu filho, sabe? Quer dizer, isso é um presente para você. A pesquisa do IBGE mostra também que as chefes de família são, em média, mais velhas do que a população feminina ocupada. Também têm menor escolaridade e enfrentam a jornada de trabalho mais longa, mas levam pelo menos uma vantagem. Em média, as mulheres chefes de família ganham 11,6% a mais que as outras trabalhadoras. E quem puxa essa média para cima são as mulheres que vivem sozinhas, sem marido e sem filhos. É o caso da Ana Silvia, que é gerente nessa fábrica de bolos. Ana Silvia, 35 anos, tem pós-graduação e há 1 ano e meio decidiu morar sozinha depois de uma temporada trabalhando no Japão. Com salário de R$ 2.500, já pensa em trocar o aluguel pela casa própria. Como a Ana Silvia, as trabalhadoras que moram sozinhas também têm maior escolaridade e maior índice de emprego com carteira assinada do que as outras chefes de família. Como é que é ser uma chefe de família, você sozinha, cuidar de você, do seu sustento?
É difícil. Primeiro você tem que ter um padrão de vida razoável para conseguir morar numa cidade como São Paulo. Você tem que ter um bom emprego, você tem que ter uma condição razoável para você poder se sustentar, porque não é muito fácil, é bem complicado. No começo você acha que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que não vai conseguir pagar suas contas, todas aquelas preocupações. Mas depois, conforme os meses vão passando, a coisa fica bem mais fácil. Mesmo com as dificuldades, a pesquisa do IBGE mostra que a população de mulheres chefes de família está em constante crescimento. Em 2002, elas eram 25,6% de todos os chefes de família. Agora já são 28,1%. As mulheres chefes, eu acho que elas vieram para ficar. Aliás, elas estão aumentando no mundo todo, e não simplesmente por problemas associados, por questões associadas à pobreza, estão aumentando até, principalmente nas camadas mais educadas, estão aumentando com opção de vida. Pessoas que resolvem que não gostaram do casamento, vão viver sozinhas e criar seus filhos sozinhas. Mas, por outro lado, reforça, sim, a dupla jornada feminina. Aí está a grande questão para as mulheres. Equacionar casa, trabalho e família.